inevitável. Sem escolha, não tem escolha. E aí eu convidei o Guto para começar esse encontro, trazendo uma mágica. Não vou nem explicar o porquê, né? Mas só dizer que a gente pode ficar atento ao que... Porque a primeira coisa que aparece quando a gente vê uma mágica é uma emoção. E depois dessa emoção vem um pensamento. Então, só para a gente ficar atento, a emoção vai vir e pronto, né? Mas o pensamento a gente pode ficar atento. Que pensamento que vem depois que a gente vê uma mágica, né, acontecendo? Então, vou pôr aqui para o Guto contemplar a gente com essa brincadeira, tá bom aqui, Guto? Uhum. Então, esse é o Guto, quem não conhece, e ele está retomando as suas pesquisas na mágica. Sim? Perfeito. Bom, eu trouxe aqui um porta-moedas. Sabe o que tem dentro? Moedas. Muito bem, muito bem. É muito simples de tirar a moeda de dentro do porta-moedas. Sim. Parece uma moeda real, dá para ver, dá para sentir, sente ela. Né? Sim, é uma moeda real. E por mais que a gente tente atrapar ela em algum lugar, ela sempre escapa. Vê? De novo. Foi. E ela volta. Desce para cima. Sobe para baixo. Mas desce para cima. E por mais firme que eu segure ela, ela sempre encontra um lugar de escapar. Abra sua mão, mãe. Aqui para todo mundo ver. Perfeito. Agora, é muito simples tirar a moeda de dentro do moedeiro. Eu não sei como que eu vou colocar ela de volta desse tamanho. Acho que no próximo vídeo eu tento. É isso. Essa é a graça da manhã. E aí, qual é a sensação que vem? Qual é o pensamento que vem depois da emoção de ver uma mágica? Como é que é? Deve ter algum truque. A Cuca está dizendo, deve ter algum truque, é o primeiro pensamento que vem. Para mim é possível. É inacreditável. A Vivi está dizendo aqui que para ela é inacreditável. Alguém mais quer compartilhar algum? Que pensamento vem? Vocês conseguiram ver a mágica bem daí? Que pensamento vem depois de ver uma mágica acontecendo? Bom dia. A Rafa está falando, vem assim, como eu sou boba. Boba porque não pegou o truque, é isso? A Nena diz curiosidade. Surpresa. Curiosidade não é pensamento, né? Qual é o pensamento que vem? Assim, o que eu penso? A Renata diz, pena que cheguei atrasada. Catarina diz, eu vejo que o Guto quer. Para quem chegou atrasado, quem sabe ele finaliza depois. Alguém fala o que é real? Pergunta, né? A Amanda diz, a princípio senti minha respiração parar. No final você faz de novo para quem chegou atrasado? Essa ou outra, né? E depois, como fazem isso, né? Vem o pensamento. Como é que isso funciona? Eu acho que de vez em quando também vem um pensamento. Eu já vi algumas vezes quando o Guto fazia mágica ali publicamente, as pessoas ficarem bravas, assim, você está me enganando. E já vi gente falar, quanto você quer?
para me falar como é o truque, né? De querer ter esse controle, eu quero saber o que acontece. A Laísa põe não confiar, a Dídia pensou como? E a Tabata, normalmente tem o pensamento barulhento, na mágica ficou calado, só observando. A Fernanda, fica incomodada comigo. A gente, claro, a gente viu aqui de pertinho a mágica e a gente não consegue ver o truque, né? Então, para quem está pertinho também dá o mesmo efeito de que aconteceu uma mágica. Mas a gente sabe que é um truque, a gente sabe que mas é um truque que se é treinado para fazer de uma certa maneira que não dá para a gente ver o que acontece. Então, uma realidade se cria. Peraí, que ainda tem a Bárbara aqui falando. Associei a moeda grande com a atual situação. Como vamos colocar o que está acontecendo dentro do porta-moedas que temos? E a Fernanda, pois não acompanha a velocidade no movimento. Tem um mágico argentino que se chama Renan Lavin e a fala clássica dele não se pode fazer mais lento. Então, quando as pessoas falam assim, é muito rápido, eu não posso acompanhar, ele vem, olha, então vou fazer bem devagar e não se pode fazer mais lento. E mesmo assim a coisa acontece, né? Então a gente tem essa questão, né? A criação de realidade parece ter um truque por trás e parece que a gente não está acompanhando ali. E na verdade é isso, né? A gente está vivendo o Alexandre coloca aqui, já penso nisso há algum tempo. É uma ilusão, mas combinada. Isto é, a gente sabe que a arte do ilusionista vai nos enganar. Exatamente, o público está combinado. Fala, você vai fazer uma mágica, eu estou aqui aceitando ser enganado, ver uma coisa que não está acontecendo ou ver de uma maneira diferente do que está acontecendo, né? Mas na mágica, ser enganado dá uma alegria. A Cuca falando aqui que ficou muito alegre de ser enganada pela mágica, porque dá a mesma alegria, né? Mas é dessa perspectiva, na verdade, que a gente vê toda a realidade. Toda a realidade ela se apresenta e a gente vê uma dimensão dela. Então, a gente vê uma dimensão da realidade. Estou usando isso para concretizar essa frase, né? Que a gente começou a falar ontem sobre dimensões, bidimensional, multidimensional. Então, a gente está vendo uma parte aqui. E essa parte que a gente vê e que a gente alcança é assombroso. O Guto, que foi quem elaborou a mágica e quem desenvolveu técnicas para isso, ele vê outra parte. Ou um mágico que tem essa linguagem, por mais que o mágico também, um mágico não necessariamente vai saber como é que o outro faz, né? Mas ele entende a lógica. Tanto que existem congressos entre mágicos e tem muito mágico apresentando mágica para mágico e tem essa mesma alegria, né? Esse mesmo assombro. Como é que ele fez isso? Mas eles olham com uma outra dimensão e por aí vai. A gente vai ganhando dimensões conforme a gente vai indo backstage, vai indo por trás do palco, né? Mas essas dimensões, elas não estão todas aparentes aos nossos olhos, ou elas estão, mas depende dos nossos olhos e não da dimensão. Então, a dimensão está aí o tempo todo. Para esse truque acontecer, todas as dimensões estavam presentes, mas os nossos olhos não estavam conectados a todas as dimensões. Então, essa é a questão dimensional. A gente só enxerga aquilo que nossos olhos se prepararam para enxergar. E a gente não vai, mesmo exercitando, não, eu quero ficar olhando, eu vou prestar, faz de novo, eu vou gravar isso e vou, uma vez, há muitos anos atrás, o Guto me mostrou um vídeo, não sei nem se ele lembra, mas um cara no meio de o cara chega no palco e fala assim, e ele chama atenção para a roupa dele, né? Fechem os olhos, ele fala para a plateia.
lembrem a cor da minha gravata. E aí ninguém lembra. Aí quando abre os olhos, a primeira coisa que as pessoas veem é a cor da gravata. E agora elas sabem, porque todo mundo prestou atenção nisso. Aí vai o show de mágica inteiro e chega num determinado momento, lá no final da mágica, do show, e ele pega e fala qual era a mesma cor da minha gravata. E aí todo mundo então vê que ele não está com gravata, que ele está com outra camisa, que ele está vestindo outra roupa. Só que em nenhum momento ele saiu do palco. E como está gravado, a gente pode voltar e ver que horas ele trocou de roupa. E nenhuma hora a gente consegue ver que horas ele trocou de roupa. Que horas ele tirou, que horas ele fez esse truque acontecer, né? Mas mesmo assim, depois que já aconteceu, a gente passa um bom tempo assistindo o truque sem perceber que ele já estava, que ele tinha mudado de roupa, porque a gente não está prestando atenção naquilo. Então, é isso que é o olhar dimensional. Eu presto atenção naquilo que eu presto atenção. Eu vejo aquilo que eu presto atenção, eu não vejo todo o resto. Porém, mesmo se eu ficar prestando atenção num truque de mágica, eu não vou ver acontecer. Para ver mais do que só prestar atenção, é mudar a mente, é ter outras experiências, é mudar a experiência. Então, quando há muito tempo, há algum tempo atrás, a gente vem sentindo que esse sistema que a gente está vivendo, ele está se colapsando, ele não se sustenta mais porque ele chega numa polaridade negativo-negativo e ele não se sustenta. E alguns de nós, muitos de nós, nessa terra, resolveu fazer uma mudança, porque já estava vendo que a coisa não estava se sustentando e resolve fazer uma mudança em relação ao sistema educacional, em relação ao sistema de saúde, em relação ao trabalho, em relação ao sistema financeiro. No olho de uma camada da população que estava prestando atenção numa certa dimensão, essas pessoas são chamadas de loucas, né? Loucas de sair do sistema. Mas o sistema está colapsando. Então, não é que você está saindo de um sistema porque está contra ele, porque ele está colapsando. Outras pessoas ficam com um pé aqui, outro pé ali. Falar, eu acho que já dá para pensar em umas coisas alternativas, mas o sistema ainda faz parte da minha vida e deixa eu manter, como se fosse o sistema que sustentasse a vida, e não a vida, e não cada um de nós sustentando o sistema. Então, a gente fica com um pé aqui e outro ali. E outros mantêm os dois pés no sistema colapsando, porque ou se acomodou, mesmo quando a coisa está ruim, a gente se acomoda. Ela está ruim, mas é o conhecido, é o que eu tenho controle. E a gente sabe que para que esse sistema ele se sustenta pelo controle, né? E ele dá para nós uma ilusão de controle e garantia. Então ele vende isso. Vamos ter controle, vamos ter garantia da vida a partir de um sistema que a gente controla e garante algumas coisas. Carteira assinada, seguro saúde, seguro de carros, seja o que for. Estou só dando mínimos exemplos de um processo muito maior. Então, é assim que a gente aceita continuar num sistema falido, porque ele dá sensação de controle. Acontece que, conforme o sistema vai oprimindo, a gente começa a ansiar por liberdade. E liberdade é proporcionalmente inverso ao controle. Quando alguém fala, eu quero ser livre, a gente tem que perguntar, você está disposto a abrir o quanto de controle? Você tem que estar disposto a abrir mão do controle para poder ser livre. E quanto mais eu abro mão, mais eu consigo essa liberdade. Mas para ser livre, você não pode ter controle. E não pode ter garantia de nada. Então, a gente fica ali numa sinuca de bico, onde parece que a liberdade é a pior das possibilidades, é perder controle. Então, você precisa estar muito conectado à natureza, à existência da natureza, à natureza em nós, para poder bancar outros princípios que não contemplam controle, porque não faz falta o controle, né? Então, agora a gente está sentindo na pele isso. Os que tiraram o pé desse sistema, os dois pés,
tem uma relação com o acontecimento. Os que estão com um pé aqui, outro ali, tem outra relação. Os que estão com os dois pés no sistema, ainda vai ter outra relação. Isso eu estou chamando de dimensões. Ninguém está separado. Quem saiu do sistema, quem continua no sistema, quem está mais ou menos aqui e ali, faz parte de uma mesma rede. Então, ninguém se salva sozinho. Quem sai do sistema tá vivendo a mesma questão. Vive de outra maneira, mas está vivendo a mesma questão, né? A gente tá todo no mesmo barco, porém com percepções e experiências diferentes, da mesma maneira que o Guto tem uma percepção e experiência diferente, fazendo a mágica do que a gente assistindo. Então, quando a gente chega num limite como esse, e aí, para entrar, antes de entrar aqui no nosso assunto, só quero trazer uma visão que vem pautando aqui os processos, que quando a gente está vivendo um processo maior do que o nosso controle e a nossa garantia, e a gente poderia estar vivendo esse processo de várias maneiras, né? A gente poderia estar vivendo esse processo com uma guerra nuclear, ou a gente poderia estar vivendo esse processo com um cataclisma natural e a humanidade começar a ser expulsa mesmo, né? Dizimada. Estou falando isso baseado nas informações que a gente recebeu de quem estuda astrologia, dizendo que essa conjuntura Saturno, Plutão em Capricórnio e Netuno em Peixes, e que é um encontro que acontece de uma maneira muito lenta. Eu não sei exatamente, mas eu Pronto, voltamos. Sim, a gente tinha caído, mas já voltamos. Já estão vendo, escutando? Sim? Tá. Então, com essa conjuntura, né, que a astrologia mostrou para a gente, os astrólogos falavam, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem controle, mas a tendência com essa conjuntura é ou uma guerra, ou uma catástrofe natural, ou uma epidemia, e tinha um pontinho a mais para epidemia por causa de Netuno em Peixes. Voltamos e vamos ver o que vai acontecendo, se a gente vai continuar caindo, se vai conseguir fazer o encontro. Então, com todo esse processo, com todas essas possibilidades, parece que a gente chegou na melhor delas, né? Ou, como a gente gosta de pensar, na menos pior delas. Mas a gente pode pensar na melhor delas porque não é a humanidade que está em risco. Como humanidade. Claro que tem pessoas individualmente em risco. Por isso que a gente está tomando todo esse cuidado vamos indo. Agora não está ventando, talvez a gente consiga manter aqui, vamos ver. Então, não é uma questão se a gente vai morrer ou não, é uma questão de como a gente morre. E é o que a gente está evitando, que as pessoas morram dessa maneira sem assistência ou dessa maneira tão caótica e tumultuada, né? E não se vai morrer ou não. Então, por isso que a gente está preservando
e evitando essa tragédia, né, de como se morre. Então, não é essa a questão. A questão é que a humanidade não está em risco. E numa guerra nuclear, num cataclisma natural, a humanidade provavelmente estaria em risco. Então, o que realmente está em risco? O que está em risco é esse sistema antivida. É isso que está em risco. O que está em risco são o sistema e todas as bases que sustentam esse sistema. Se a gente estiver agarrado a essas bases e estiver muito apegado a elas, a gente pode sucumbir junto, pode desmoronar junto e colapsar junto. Então, se indica que a gente pode morrer muito mais por estar identificado com essas bases do que pelo vírus, né? Talvez a catástrofe ainda seja muito maior por morrer identificado com essas bases. E a gente está identificado porque sustenta. E uns sustentam mais, outros sustentam menos, e quanto mais sustentando isso, mais identificado, pior vai ser o panorama geral. Por outro lado, essas bases estão caindo e a gente não estava de braços cruzados. Muita coisa está nos esperando depois que essas bases todas caem, né? Esse colapso acontece na saúde e a gente está aí pronto para ter um atendimento de saúde de alta tecnologia. Então, a gente sabe que a gente já tem programas de computador que aprenderam com todo o desenvolvimento humano, médico, de todas as áreas, não exclui nenhuma. E a gente sabe que já tem programa que pode ser instalado nos celulares e que você pode, esse programa olha a sua íris, faz um escaneamento geral, sabe o que está acontecendo com você e já começa a mandar campo vibracional do medicamento que você precisa, seja alopático, homeopático, seja benzer, sei lá o que esse programa abraçou, você recebe esse campo vibracional. Agora, um programa como esse, vindo à tona num governo corrupto, a gente começa a ficar completamente à mercê todas as nossas informações, enfim, isso é o Harari também colocando uma visão para a gente, né? Fica tudo à disposição e a gente acaba ficando à mercê de alguém que está querendo assumir poder e manipular uma sociedade. Então, claro, esse sistema médico tão eficiente deve vir à tona num governo ético ou numa sociedade ética que talvez não precise desse tipo de governo. Então, uma coisa está conectada à outra, né? Então, a gente sabe que precisa de um colapso total do que não é mais necessário, do que não é mais sustentado, para que venha à tona várias coisas que já estão à disposição e outras coisas que o campo permite criar. Então, esse é um panorama dessa perspectiva do que a gente está vivendo. Neste campo se abrem novos modos de sociedade. Esses novos modos de sociedade, eles têm a cara de comunidade, de bando, de sociedade, de vilas, que elas vão se proliferando em vários cantos do mundo para poder experienciar e para poder ter consistência de um novo modo de sociedade. Então, se a gente usar, e agora entrando nos princípios que a gente está aqui desenvolvendo da Vila 11, e que são princípios abertos, porque o desejo não é que todo mundo venha para cá, o desejo é que todo mundo crie novas sociedades e que essas sociedades tenham conexões entre elas. E essas novas sociedades, elas não podem ser baseadas em leis, elas não podem ser baseadas em organizações de controle e garantia, porque senão a gente repete mais do mesmo. Então, elas precisam ser diferentes entre elas. Então, por isso que a gente não compartilha aqui receitas de como deve ser uma sociedade, de como a gente pensa que deve ser uma sociedade, mas sim princípios que permitem uma nova sociedade. Esses princípios,
eu ganhei um livrinho, um livretinho, que eu não tenho ele aqui, não vou lembrar o nome dele, mas ganhei da Beth, não sei se ela está por aqui. E nesse livrinho é uma mulher que trabalha com palavras de uma maneira muito alinhada com o nosso processo aqui, muito inspirador. E eu vou usar uma maneira que ela trabalha a palavra decisão, né? Então, uma nova sociedade, uma outra sociedade com adultos criando um campo de criação, precisa de uma decisão. Cisão é separação, decisão é não separação. Então, a decisão te traz na relação e te tira da separação. Então, você toma uma decisão. Isso quer dizer o quê? Eu saio de um campo de separação, porque a nossa sociedade que está colapsando, ela é uma sociedade de cisão, de separação, de desconexão. Então, eu saio desse campo e eu tomo uma decisão. E alguém tem que tomar essa decisão. E tomar uma decisão implica o seu corpo mudar de postura. Se eu vou viver numa separação, eu tenho um tipo de postura. Se eu vou viver numa decisão, numa não cisão, eu tenho outra postura. Eu sei que eu vou ser afetada. Eu sei que eu vou ser incomodada. Eu sei que eu vou ter que olhar para o outro. Eu não vou me separar do outro quando o bicho pegar. Então, eu preciso ter meios que não passam por regras, que não passam por julgamento, nem por justiça, da maneira que a gente conhece, que também poderia ser chamado de vingança, né? Que não passa por controle nem garantia de vivermos juntos. Então, por isso a gente vai criando princípios que possibilitem a decisão, que é um corpo viver de cara a cara com outro corpo, corpo a corpo com outro corpo, sem cisão. Isso só é possível se a gente trabalhar de uma maneira temporária. O que é temporário? É aquilo que está o tempo todo em criação. Então, por isso que a gente está se inspirando bastante no TAS, que a gente adaptou para o português no ZAT, que é a Zona Autônoma Temporária, porque ali vem muitos princípios do que é uma passagem, né? Um processo temporário de convívio. Esse temporário não tem um tempo lógico, a gente ele pode durar um encontro, um jantar, um festival, e ele pode durar gerações e gerações, desde que ele sempre esteja numa zona autônoma temporária, desde que ela sempre esteja num processo de criação. Então, por isso, não começa por colocar regras, e nem termina, e nem chega nesse lugar. Porque quando você coloca regras, você já traz uma solução permanente. E essa solução permanente vai impedir que a zona seja temporária, que ela seja autônoma, né? Então, para essa zona temporária ela se sustentar, a gente precisa de alguns princípios, como, por exemplo, esse, de não trazer soluções permanentes. Ela precisa trabalhar na diferenciação. Então, por isso que ela fica temporária, ela precisa trabalhar na diferenciação. Se a gente trouxer isso para o nosso próprio corpo, sermos uma zona autônoma temporária, a gente faz com que nenhuma crença e nenhum padrão seja permanente, seja sempre o campo de ação e nunca a finalidade ou o lugar que a coisa termina. Outra coisa que faz com que o nosso corpo seja uma zona temporária autônoma, uma zona autônoma temporária, é quando eu não trabalho nunca no fim em busca de um fim, quando eu estou sempre no meio pelo qual as coisas acontecem, e não trabalhar para buscar um fim. Outro processo é trazer uma mente multidimensional, porque a mente que fica presa numa dimensão, ela tem chegado até onde a gente conhece como sociedade na dualidade. Eu, outro, certo, errado, bom, ruim, bem, mal, ontem, amanhã. E nesse processo dualista,
de cisão, eu não consigo me relacionar com outro, logo o que eu preciso é sempre de interferências para que a relação aconteça. Porque é impossível me relacionar com outro na cisão. Para me relacionar com outro, eu preciso estar na decisão. Eu preciso estar livre da cisão. Então, uma mente multidimensional é aquela mente que percebe que a perspectiva do outro ela é diferente da sua e ela não ameaça a sua perspectiva. Ela não desqualifica a sua perspectiva. Então, você não é comparável e você não está em competição. Você está em composição. Aí a gente pode pensar, mas aí é tudo que serve? Qualquer coisa serve? Que até essa semana teve essa conversa ali no nosso grupo do WhatsApp. Então, se tudo é válido, a mente do outro que está ali pensando de uma maneira reduzida, ela serve? Ela serve ou ela pode se sustentar de duas maneiras. Ela se sustenta na coerência daquela dimensão, e aí ela não consegue. Caiu o som aqui, a gente não está ouvindo. Pronto. Caminhamos bem, hein, até agora. Assim, caiu, mas segurou um tempo. Vamos ver até onde a gente caminha. Então, quando eu tenho essa... o que é... Como é que a gente chama... diria o que é coerência, né? Coerência faz sentido. Eu já tenho um sentido pronto, eu já tenho um bom senso, um senso comum, que me permite pensar coerentemente, já está pronto dentro de mim a coerência. Então, quando alguma coisa combina com o meu sentido já pronto, eu falo, é coerente, faz sentido. Obrigada pela paciência. Então, a coerência se sustenta numa dimensão. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou passar aqui para o... Vou passar para alguém, vou passar para o Alexandre, que é o que está aqui na frente, a sala. Deixa eu ver se eu consigo, porque aí eu não fico... Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. É uma sala estável. Espera aí. Pronto, Alexandre, agora é com você. Cruzes, o que é que eu faço? É estável? A sua internet é estável? Então, a gente mora num lugar bem precáriozinho também, não é? Então, ela está oscilante. Então, mas peraí, deixa eu pegar alguém. Talvez... Deixa eu ver alguém que tem internet estável. Isso. Luana, eu acho que a minha internet também é estável, se quiser pegar a minha. Ótimo. Talvez a gente continue caindo aqui, mas... Ludmila, né? Está aqui. Sim. Tem duas Ludmila, será? Não sei.
Acho que a Ana caiu. Pronto, voltei aqui. Vou colocar a Ludmila como host desse encontro, porque daí... Deixa eu ver se está dando certo. Vamos ver se deu certo isso. Enquanto isso, então tá, vamos continuando. Eu acho que eu consegui isso. Vamos ver. Então, onde eu estava? Coerência. Então, a coerência, ela... Ana, acho que você caiu de novo. Ou fui eu? Ludmila, me segura aí, hein? Tô Como é que eu caindo faço? muito aqui, me segura. Tô brincando, você não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada. É que a gente vai cair mesmo assim, mas eu acho que aí vocês não caem. Deixa cair só quem precisa cair. Então, a coerência, ela tem um limite de uma dimensão. Então, a gente ficou ouvindo aí um monte de notícia e tal, todo mundo coerente naquela dimensão, mas se fica multidimensional, perde a coerência. Então, uma sociedade Caiu de novo. Ainda bem que estamos rindo aqui. Então, a gente está caindo quando cai, Ana. A sala deve estar aberta. Olha, eu ponho aqui, passo o host para Ludmila. E deveria ficar com ela. Bom, vou seguindo aqui. E seja o que a internet quiser. Sabendo que a gente já está anunciando que é capaz que a internet dê uma quebrada para todo mundo, né? E a gente fica sem internet nessa quarentena. Então, vamos lá. Então, para o ZAT, a coerência não dá conta. Então, quando a gente pega e fala, mas a perspectiva de qualquer um vai valer de qualquer maneira, a qualquer custo, não. Na consistência. Não basta ter coerência na sua perspectiva, ela tem que ter consistência. Como é que algo ganha Acho que caiu de novo o som. Às vezes a gente faz umas reuniões de Zoom, tem gente que está com a internet fraca, parece que quando você tira o vídeo, melhora, viu? Porque o vídeo parece que sobrecarrega um pouco. A gente costuma fazer quando está ruim assim, de só colocar o vídeo de quem está falando. Tirar os vídeos, isso. Tá, então eu tirei o vídeo. Tá, vamos ver. Então, vou tirar um pouco aqui também, só para seguir o pensamento. Então, quando a gente... Uma ZATISA de consistência, e quando alguém tem uma perspectiva, o que dá consistência a essa perspectiva? Quando ela pensa, ela sente e ela age de maneira alinhada. O que tira a consistência? Pensar uma coisa, fazer outra e sentir outra. Por que o nosso sistema educacional
ele é tão inconsistente? Porque é muito comum alguém ensinar uma coisa, mas na vida dela fazer outra. E assim é no trabalho, e assim é no sistema de saúde, né? Então, a gente é muito inconsistente com esse sistema que a gente sustenta. Logo, a gente vai usando as justificativas para manter a coerência, justificando, né, para manter a coerência nas nossas inconsistências. Então, a gente vai abrindo mão da coerência para poder ganhar consistência. E aí a consistência, ela faz sentido, mas ela vai se fazendo sentido ao longo do processo. Então, ela não tem um sentido pronto que você pega e fala, faz sentido, parabéns, hein? Muito bom. Mas não, ela vai se fazendo sentido ao longo do processo. Isso é uma consistência. Então, entre esses e outros princípios, a gente vai criando uma ZAT e outras ZATs, e essa ZAT vai o tempo todo se diferenciando em si mesma, né? Porque as singularidades que compõem essa ZAT, elas vão se atualizando, então elas vão se diferenciando, e por outro lado, outras ZATs são completamente singulares também entre si. Então, nenhuma segue nenhuma regra, elas seguem princípios ZAT e não regras de como viver. Uma ZAT, ela precisa de tempo e de espaço. Então, ela acontece no tempo e no espaço. Por isso que ela pode se configurar de várias maneiras. E quando ela se configura como uma vila, ela tem aquele lugar que, na verdade, é o lugar para poder exercitar as coisas, e não um lugar para poder solucionar as coisas, né? Então, não é um lugar, não é uma tábua de salvação. É um lugar para poder praticar, criar, desenvolver consistência nesses princípios. Para este lugar, ele precisa estar livre de... ele precisa estar livre de ser condicionado de fora. Então, ele precisaria estar livre dos olhos, por exemplo, governamentais, né? Ele não pode ser regulado de fora. Isso não quer dizer que ele vai ser contra a lei, mas ele não fica buscando a regulação de fora. Seria igual, por exemplo, teu filho fora da escola, não está fazendo nada contra a lei, mas ele querer que o governo reconheça que essa criança está recebendo a educação que o governo acredita que tem que receber. E isso não cabe. Então, o Mazat não busca nas leis do governo, no governo, a legalização dela. Ela se sustenta pela sua própria consistência. Então, por isso ela não fica ela não fica presa à propaganda, né? Ela fica invisível perante aos olhos dos legisladores, porque ela não está em busca disso. É muito curioso, às vezes a gente vê um vídeo no YouTube e a gente vê aquela pessoa fazendo uma crítica muito grande ao próprio sistema, inclusive do YouTube. Enfim, ela faz alguma coisa completamente fora, ela traz um pensamento completamente fora do sistema. Mas aí ela termina o YouTube falando assim, e se você gostou desse vídeo, dá um joinha, dá um like e faça o seu comentário, é muito importante para a gente. Quer dizer, ela faz tudo aquilo dentro do sistema, né? Então, a gente tem que perceber que é muito fácil, neste sistema que a gente vive hoje, fingir acreditar que está fora do sistema, porque, na verdade, não estamos. Para isso, realmente, a gente vai precisar trabalhar, desenvolver e ganhar consistência. Mas não contra. A ZAT ela não começa como uma reatividade, ela não é contra um sistema, mas sim ela é a favor de uma experimentação, de uma experiência. Então, ela não compara, ela não compete, ela não é contra.
ela vem como um campo de criação a favor. Então, com isso, a gente não busca comparação, competição e reconhecimento e legitimidade e não entra nesse campo já tão viciado em nós da propaganda, né? De divulgar para que o outro possa ir lá, dar o like para você poder sentir que está fazendo a coisa certa. Quer dizer, é uma autonomia. Você é determinado pela própria experiência, pela sua própria experiência, que ela vai ganhar consistência ou não. Se a sua experiência não está ganhando consistência, você abre mão dela. Se a sua experiência é consistente, você segue nela. Mas não porque alguém está dizendo que ela é boa ou ruim. E nem alguém está dizendo assim que ela faz sentido ou não. É só a consistência que vai dar esse sentido. Então, precisa de um tempo para poder desenvolver isso e para poder um espaço para poder praticar isso com consistência, né? Então, para participar de uma ZAT, tem que abrir mão de certas coisas básicas, como nacionalidade, patriotismo, necessidade de ativismo, ou qualquer outro modo que vai fazer com que a gente reduza o território em mapas, também usando os termos aqui da ZAT, né? Em mapas já fechados. O nacionalismo, o patriotismo, o ativismo, os meus ideais, a minha coerência, ou a minha mente dimensional, bidimensional, unidimensional, ela é um mapa que não está levando em conta um território enorme que precisa ser vivido. Então, a gente vai abrindo mão do mapa para poder viver o território, e ali é que a gente precisa realmente abrir mão das soluções permanentes, porque o mapa traz soluções permanentes na sua coerência, o território não. Ele traz campo de prática de consistência. Então, enfim, talvez só mais uma coisa para colocar aqui. Esse processo precisa ser feito de uma maneira distribuída. Ela não é de uma maneira centralizada. Para ser distribuído, precisa ter várias singularidades ali compondo isso, que estão todas assumindo a sua própria autonomia. A autonomia não é a cisão. A autonomia é a decisão de se relacionar. Então, você precisa de uma composição de pessoas que falam, eu banco isso, eu assumo isso, eu trago a minha experiência, eu descentralizo, não tem um dono. Por isso mesmo que essa terra a nossa ZAT Vila 11, ela é comprada por todos, porque ela não é um lugar que tem um dono que pega e fala, olha, eu vou abrir o espaço para vocês experimentarem e vocês ficam até quando eu quiser, né? Aqui pede para falar mais sobre consistência. Consistência eu estou numa ação, eu tenho uma perspectiva, essa perspectiva me traz uma ação, e essa ação ela está alinhada, né? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo, eu tenho um alinhamento, e o tempo vai dando consistência para ela, porque ela vai se sustentando no tempo e no espaço. Então, uma inconsistência. Eu, por exemplo, viro uma doutora em desescolarização. Eu sei tudo sobre desescolarização. E eu virei uma doutora porque eu fiz um trabalho dentro de uma universidade onde eu tenho uma tese sobre desescolarização. Mas eu não posso ter meus filhos fora da escola porque eu sou separada. Por exemplo, estou dizendo uma ficção, porque não é o meu caso, sou separada e o meu ex-marido me ameaça. Se o nosso filho estiver fora da escola, eu entro na justiça e tiro a guarda compartilhada. Então, eu justifico a minha cisão entre o que eu sei tudo sobre desescolarização, entre o que eu faço. Eu tenho uma justificativa. É claro que é por causa desse ex-marido, não tem nada a ver comigo, porque por mim, que sou uma doutora, teria meu filho na escola. E a minha sensação, a minha emoção, ela também está dividida, porque eu acredito que a minha decisão,
que não é uma decisão, a minha cisão é por conta do outro. Então eu penso uma coisa, eu sinto outra, eu faço outra. Isso pode cair numa coerência. Eu falo, não, claro, nesse campo que a gente vive, nessa sociedade que está aí colapsando, é coerente. Você sabe, você estudou isso, mas você não precisa fazer isso porque as condições não dão conta disso, né? E o que você tem que sentir é claro que é raiva, porque é o marido que está deixando você viver a sua vida. Pronto, ganhei uma coerência, mas isso não tem consistência nenhuma. Isso não traz nenhuma consistência, porque não tem um alinhamento entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Está desalinhado. Então, a coerência se sustenta no unidimensional. A consistência, a coisa vai ganhando um campo tal que aí você está lá na sua consistência. Aí chega alguém de fora e que tem uma perspectiva que você não tem, porque é uma perspectiva, sei lá, religiosa. Chega alguém de fora e te traz, chega até você, uma perspectiva religiosa que não é a sua. Na sua consistência, você vai incluir aquilo, você vai... Ou aquilo que você ouviu já é o seu ouvido, já é seu. Então, você vai integrar aquilo. Você vai, através do reconhecimento do que você julga daquela pessoa. Então, vem alguém e me fala uma coisa religiosa, aí eu julgo. E falo assim, essa pessoa, sei lá, é beata. Esse julgamento é meu. Então, eu trago isso para dentro de mim. Tem algo, tem beatice dentro de mim. O outro me trouxe isso. Então, eu não vou querer discutir com essa pessoa. Eu vou fazer o trabalho comigo mesmo. Tem uma beatice dentro de mim. E aí eu vejo a polaridade que eu estou fugindo dessa beatice. E aí elas se encontram, eu integro, como a gente vem fazendo em vários encontros, e depois a gente pode voltar a isso para quem precisar. Eu integro isso e ganho um campo vazio. Quando eu volto e olho para essa pessoa de novo, eu já não ouço mais beatice. Eu já ouço algo que contempla a minha consistência. Já não está mais contra. Talvez até a pessoa fale, agora eu te entendi. Então, eu saio da coerência, eu entro na consistência. E apesar de virem várias outras dimensões, todas elas são integradas e vai virando um campo multidimensional. E aí a gente chega no lugar mágico, no paradoxo. Quando eu estou no campo multidimensional, tudo desaparece e chega à vacuidade. Tudo se integra e entra o vazio. E desse vazio surgem as minhas ações, surgem novas ações, surge a singularidade de uma perspectiva consistente, que não está tomando partido em detrimento de outro, não está se apoiando na opinião para combater outras opiniões. Então, tudo isso a gente pode destrinchar, tudo isso eu estou colocando de uma maneira bem... bem geral, né? Não estou colocando, a gente não está agora fazendo um trabalho de integração só para a gente ganhar o campo multidimensional disso. Então, uma ZAT, uma Vila 11 e outras vilas e outras artes e outras experiências que pode ser desde, como diz no livro, desde um jantar, um festival, uma vida de um bando, uma comunidade, tudo isso contempla princípios e são esses princípios que eu estou aqui trazendo de uma perspectiva da nossa ZAT aqui. O André coloca a polarização a ser integrada surge quando vem um julgamento, pensando no exemplo do beatismo. Então, a integração de uma polarização surge quando vem uma polarização. Então, eu penso de um lado, o outro pensa do outro, polarizamos. Estamos polarizados, porém essa polarização ela é dependente relacional, não existe polarização, senão é integrado se eu não tenho polarização, né? E aí, se eu insisto numa polaridade contra outra polaridade, as duas crescem, até chegar no ponto negativo-negativo, aonde vai ter um colapso e tudo vai cair, que foi onde a gente chegou. A gente chegou, cada um na sua polaridade, cada um trazendo o seu ideal, a sua ideia, cada um trazendo a sua perspectiva, cada um na sua cisão. Essas polaridades todas
foram crescendo, 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 porque é assim que faz, é por antagonismo que se cresce, né? Então, quando eu tenho uma opinião contrária ao outro, eu cresço a minha opinião e cresço a do outro, contrário. Assim como um adversário, quando tem uma partida de tênis de alto nível, todo mundo cresce naquela partida. Por polaridade, porque está todo mundo jogando sério. Então, o que acontece é que tudo cresce, chega no limite do negativo, onde quem era contra matar já está matando aquele que era contra, então está fazendo a mesma coisa, e o sistema colapsa. E é o que a gente está vendo, o sistema colapsando porque ele chegou no seu limite. Isso, então, seria, o André ainda que segue, isso, então, seria um trabalho para lidar com situações de conflito em geral. Sim, todos os conflitos são oportunidades da gente integrar a nossa polaridade que está fazendo crescer o oposto. A nossa polaridade que tem a nossa coerência inconsistente. E conforme eu vou integrando, eu vou ganhando uma consistência porque eu saí da polaridade. Eu entrei na integração, na integridade. Então, uma fala que antes poderia vir de uma polaridade, vamos fazer a Vila 11 contra uma sociedade que a gente não acredita. Vem de uma polaridade, ela vai ganhando coerência nessa polaridade, ela vai ampliando o oposto e chega uma hora que essa vila vira igualzinho àquilo que estava criticando. Quando a gente vai integrando todas as experiências que a gente vai tendo em todas as dimensões, a gente vai criando uma vila de princípios. E esses princípios são campos de experimentações e não uma reação a uma sociedade que não nos serve mais. É um campo de experimentação. Então, ela se faz por integridade, por integração, e não por polaridade. Só que nós já fomos criados como seres polarizados. Então, se a gente... O nosso maior inimigo, quando a gente cria uma vila, somos nós mesmos presos às nossas polaridades, às nossas certezas, às nossas opiniões, às nossas marcas, às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Então, a gente tem marcas que se acendem na decisão de se relacionar com o outro. E quando essa marca se acende, a gente quer ter razão, a gente quer destruir o outro, porque o outro está me fazendo viver de novo aquela dor. E a gente fica louco mesmo, a gente começa a projetar no outro aquele inimigo que um dia existiu nesse campo ilusório que a gente sustenta, né? Mas eu consigo colocar o outro no lugar do pai que um dia me privou de alguma coisa. Ou eu coloco no vizinho que um dia me privou de alguma coisa. E aquela minha marca gera de novo essa situação, projeta no outro o algoz, e aí numa Vila 11, tudo acaba virando mais do mesmo, porque a gente está sendo determinado pelas nossas marcas. Então, é um trabalho muito preciso e muito profundo em cada um de nós, para a gente ir alisando essas marcas, para a gente ir curando, finalizando essas marcas e atualizando, olhar para em volta e falar, nossa, não é meu inimigo que está aqui do meu lado. Foi só a minha projeção desse inimigo. Então, é muito trabalho mesmo. Então, a gente descentraliza, porque não tem o dono da terra, não tem o dono da verdade, não tem a lei centralizando. Mas a gente, juntos, trabalha princípios que a gente pode dizer que tem pessoas. Então, aqui na Vila 11, quem já mora, já estou chamando aqui de Vila 11 porque já né? Quem já mora aqui tem cultivado esses princípios, está trabalhando nesses princípios. Isso não quer dizer que é melhor, que é mais importante. Porque se a gente fosse melhor e mais importante, não deixaria mais ninguém entrar aqui para não atrapalhar. Já está cultivando esses princípios. Então, não é centralizar
compartilhar e transbordar nossos processos e nossa consistência. Isso não é centralizar. Isso é decisão. Não tem uma cisão com o outro. Então, são coisas bem sutis que vai precisar de tempo e espaço para a gente desenvolver, né? A Fernanda coloca a Vila nascendo de uma consistência, a tendência dela ser mais permanente na impermanência, é muito interessante. É uma brincadeira de palavras, permanente na impermanência. E isso quer dizer, então, que o que fica é impermanência mesmo e não vai ter refresco para ninguém. É impermanência e vamos ter que lidar com isso, né? Então, é isso. Estou aqui transbordando as nossas experiências aqui, o que a gente consegue de consistência. E vou abrir aqui para o Guto fazer outra mágica para a gente dar um respiro. E, de repente, depois dessa mágica, se alguém quiser se colocar... Só deixa eu ver antes que o André fala aqui, ok, importante isso, está muito ligado com as intencionalidades, a busca de um fim, pois os fins entram em conflito. O que eu quero e o que o outro quer. Ficamos tentando desvendar os fins do outro para opor os nossos. É um princípio da guerra. Ver onde o outro quer chegar para impedi-lo. Isso aí, André. Isso aí. Então, vai lá, Guto. Bom, para dar uma variada, né? Fazer uma com cartas agora. E Você pensa que nós vamos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fomos, mas voltemos. Oi, nós aqui outra vez. Vai, Guto. Então, mãe, eu vou passando Tá as sem cartas vídeo, e você Ana. gostar. Tá sem vídeo? Não, tá com vídeo, né? Tá sem vídeo. Tá com vídeo, sim. Tá sem vídeo? Vocês estão me vendo? Tá com Sim, vídeo, agora vocês só não estão tá com centralizados. Se dá para procurar vocês e acha o vídeo. Tá, vai lá, Guto. Por mais perto. Agora caiu de novo. Tem cantoria, a gente voltou. Tá engraçado isso, tá mesmo. Vai lá. Então, uma carta que você gostar assim, você fala ela. Falo para você? Para todo mundo. Tá, gostei de um 10 de paus. Pronto, o 10 de paus. E você vê que eu viro ele, né? Vejo. Agora não dá mais para ver o 10 de paus. Não. Vou pôr ele mais ou menos no meio. A pergunta é, quantas cartas que eu viro? E você me responde. Aham. Quantas cartas que eu virei? Uma. Parece uma, mas na verdade eu virei mais, 2, ou até 3, 4, 5. Enquanto a gente caiu, eu fiz o Guto congelar para ele não fazer nenhum truque a mais. Então, congelou. Voltou. Então parece que virou um monte de cartas, né? Sim. E agora? Eu vou virar e você me diz quantas cartas que eu viro. Sim. Todas.
Todas. Parece que eu virei o baralho todas. inteiro. Todas são 52 cartas, mas na verdade eu não virei uma no meio, Ah! que é a sua carta da espada. Ai, meu Deus! Muito bom. Na verdade, eu só virei uma carta, né? O tempo passa e as coisas mudam. E já faz muitos anos que eu faço mágica. Eu vou tirar o nosso vídeo aqui Muito bom. para ver se não cai. E aí, saber se a gente conseguir aqui manter. Alguém quer colocar alguma coisa? Diz que hoje ainda, antes da gente finalizar. Só falar se alguém quiser colocar. Qual era a cor da minha blusa? Só diz a Kátia aqui. Então é isso por hoje? Paramos por aqui e deixamos tudo isso e se integrando no nosso corpo? Então é o seguinte, domingo a gente vai começar o nosso Entre presencial. Ele vai ser online, mas vai ser presencial. Isso quer dizer, o Entre não vai ser gravado, pelo menos por mim. Se alguém quiser fazer uma gravação pirata, fica à vontade. Pela característica presencial dele, né? Então, no domingo às 9, eu vou abrir o Entre com a apresentação desse funcionamento do Entre, trazendo esses princípios, trazendo essa gestão que a gente vai fazer comunitária, descentralizada, a gestão do Toros para dar uma inspiração. E o Entre inteiro é uma gestão descentralizada, então as pessoas vão fazendo a agenda acontecer. E simultaneamente, inclusive, pode ter mais do que um encontro ao mesmo tempo, sendo que alguns encontros podem acontecer fora do Zoom, por telepatia, inclusive. Então, no domingo a gente abre às 9, quem tiver por aí a gente faz esse início e vai ao longo desses 15 dias criando uma agenda e fazendo um ZAT que é bem alinhado com o Entre e fazendo essa zona autônoma temporária acontecer durante esses 15 dias aí. Tá bom? Finalizamos?